Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sob um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso momento, a esse nosso espaço dessa nossa consulta terapêutica do aconselhamento lunar coletivo aqui para vocês, para que a gente possa fazer esse estudo junto a esse movimento da lua, receber esses conselhos dessas nossas matriarcas. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, em teu processo de travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você valida a existência dessa camada mais oculta nessa arquitetura dessa tecelã da vida, que é a influência da lua nas nossas águas, exatamente essa influência no nosso inconsciente, consequentemente nas nossas decisões, na nossa escolha, a partir do momento em que a gente faz esse movimento de observar esse movimento lunar e a gente procurar se colocar no lugar de se lapidar para poder entender o que a gente precisa fazer para abrir os nossos caminhos, a gente encontra mais facilidade para se realizar, para realizar a nossa vitória, a nossa prosperidade. O círculo terapêutico já está aberto, a mesa já está colocada, os elementos também já estão postos na mesa, então vamos continuar esse nosso estudo para a nossa esfera material, dessa semana que vem do dia 7 até o dia 13 de dezembro, onde essa lua mãe vai estar passando e chegando, né? A gente vai abraçar essa nossa lua minguante em Virgem, mas ao longo da semana ela vai passar também pelo signo de Leão, de Virgem e também de Libra. Isso significa que a gente vai passar por um processo da gente ser chamado para voltar-se, começar a direcionar essa nossa luz, essa nossa força exatamente para o nosso mundo interno. A gente vai começar a fazer esse movimento de introspecção junto a esse movimento dessa lua. E isso, regido lá na lua minguante, no dia 11, no signo de Virgem, significa que a gente está sendo chamado para um desapego, para a gente poder fazer um processo de limpeza, de encerrar ciclos que precisam ser encerrados e também fazer um processo de autocuidado, da gente olhar para nossas escolhas, olhar para aquilo que a gente precisa ceifar e deixar ir na vida. Isso tudo em função, se a gente olhar, por exemplo, no estudo da terapia matriarcal para o arquétipo lunar da lua minguante, é esse movimento, é a gente deter, se colocar nesse lugar, da gente ter essa sabedoria, da gente ter essa maturidade de olhar para a nossa história, para o nosso momento de vida e parar um pouco, começar a olhar para dentro de si e perceber coisas que precisam ser colocado ordem, fazendo bom uso dessa energia de Virgem, que é uma praticidade, que é uma lógica, que é trazer uma objetividade para que a gente se sintonize com essa ordem que traz progresso para a nossa vida. Então é uma lua que ela tá bem interessante para a gente poder entender esse movimento da gente abrir os nossos caminhos, abrir novas portas para a gente poder trilhar uma realidade com mais leveza, com mais conforto, a partir do momento em que a gente traz essa ordem para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as nossas relações, para todas as esferas e camadas da nossa realidade. Afinal de contas, a gente sabe que a partir do momento em que a gente começa também a fazer um processo de organização interna, isso vai se manifestar no nosso externo também. Então, é sim uma camada de via dupla esse movimento, onde a gente vai precisar também trabalhar esse processo de autocuidado, da forma como a gente olha para a vida e coloca assim um espelho de como que é que eu estou organizada internamente, como é que estão as minhas águas, como é que está a minha mentalidade, como é que está esse meu olhar para essa esfera material, e a gente perceber que nesse vídeo que a gente está tratando agora, para a gente poder conseguir prosperar, para a gente poder abrir os nossos caminhos, a gente vem crescendo, a gente vem se lapidando nessa esfera material, observando toda essa natureza que habita dentro do ser humano. Então, dito isso, essa esfera, né, que é a esfera material que a gente está trabalhando agora, essa lua e as matriarcas estão pedindo exatamente uma postura da gente poder
buscar com força, com garra, com uma mentalidade aguçada, uma mentalidade muito certeira, muito cirúrgica na realização dos nossos sonhos. Entretanto, é preciso também a gente tomar cuidado para que nesse processo da gente querer realizar essa nossa esfera material com garra, com força, com ânimo, com determinação, fazendo bom uso dessa energia que está vibrando essa semana com a chegada da lua minguante, é um cuidado para a gente também não ferir o outro de forma desnecessária, de uma forma que a gente pode fazer esse movimento de ceifar determinados aspectos da nossa vida com amor, sem sintonizar com a raiva, sem se sintonizar com a agressividade, para a gente poder encerrar nossos ciclos, para a gente poder trazer uma abertura de caminhos e se defender e defender esse nosso direito de prosperar nessa esfera material e lutar pelo aquilo que a gente está se propondo. Não precisa trabalhar com a energia da raiva, não precisa ser de forma agressiva, mas é conseguir trazer essa determinação com amorosidade, com objetividade, com praticidade, trazendo em si, em toda essa ação, dessa experiência junto a esse movimento da Lua, uma harmonia, a partir do momento em que a gente consegue observar as nossas escolhas que a gente tem para crescer nessa esfera material e conseguindo distinguir o que é ilusão e o que está realmente vibrando com esse movimento de ordem, de prosperar, de crescer dentro dessa praticidade que essa lua minguante está proporcionando no signo de Virgem. A situação ao longo da semana, com essa vibração lunar, ela está pedindo para essa esfera material um recomeço, um renascer, uma renovação de uma mentalidade. Significa trazer uma mentalidade de prosperidade. Então, sim, é uma lua que vai fazer, que está abrindo esse canal, abrindo a possibilidade da gente rever as nossas crenças com relação à escassez, com relação a como eu imagino, como que eu penso a respeito da possibilidade de um crescimento material. A mentalidade, fortalecer essa mentalidade de ser uma mente próspera. Muitas das pessoas ainda têm dificuldade por uma limitação de se colocar num patamar, numa condição de inadequado, de não conseguir trazer a prosperidade material em função, aponta aqui, da pessoa ainda ter concessões, ainda ter acordos aonde existe um desequilíbrio, aonde existe ainda uma repressão das suas próprias emoções, como se ela olhasse para essa esfera material de uma forma muito rígida, de uma forma muito gélida ainda, com muita frieza, como se fosse uma camada da vida que não tivesse o devido valor, que não trouxesse esse ânimo pela vida. Muito pelo contrário, é algo que mais machuca do que traz uma satisfação interna, do que traz um prazer, do que traz uma ligação com esse lugar da sua própria existência, de você perceber que essa camada material, ela existe para que você tenha uma capacidade mais palpável de perceber a dádiva da vida, de você perceber que você é capaz de co-criar algo muito potente, algo com muita prosperidade, com muita riqueza, com muita abundância. Tudo isso é um chamado dessa lua minguante para você rever seus conceitos com relação à mentalidade para esse aspecto material da tua vida. Então, olha para a tua condicionante de vida material, de dinheiro, de profissional, daquilo que faz você vibrar e olhar para toda essa atmosfera material e perceber aonde que você precisa desapegar, do que você precisa, crenças, concessões, parcerias que estão na realidade muito mais atrasando, muito mais diminuindo essa mentalidade otimista pela vida material, que precisa ser trabalhado, que precisa ser deixado ir.
E aí também aqui também habita o obstáculo. É o obstáculo de você conseguir organizar o seu emocional, conseguir olhar para todo esse lado do inconsciente, que é o lado dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas águas, que é regido pela Lua, e conseguir colocar ordem, conseguir identificar. Isso chama-se também de uma alfabetização emocional. Tem pessoas que tiveram uma alfabetização emocional muito fragilizada, aonde, por exemplo, a pessoa entende que só existe a tristeza e a alegria. Mas entre o espectro de uma tristeza e uma alegria, existem inúmeros sentimentos, existem inúmeras emoções, inúmeras vivências que podem ser realizadas, que possam ser experienciadas, mas por uma alfabetização muito escassa, a pessoa tem dificuldade de identificar o que ela realmente está sentindo com relação a essa esfera material. Então é preciso a gente também trazer esse silêncio, voltar-se para dentro e reaprender, fazer essa alfabetização emocional para que essa abundância ela seja manifestada na nossa vida. Então entenda que essa lua minguante em Virgem, ela está trazendo uma organização, ela está trazendo esse olhar de prosperidade a partir do momento em que a pessoa também olha que esse aspecto da mentalidade, o aspecto emocional, como eu já falei aqui algumas vezes, é como se fosse uma rédea em cada mão e a gente vem organizando todo esse processo, tanto mental quanto emocional, para poder manifestar no nosso caminho, na nossa travessia, esse caminho de mais prosperidade material, essa abundância. E aí eu ainda fui mais a fundo aqui na mesa e eu perguntei aonde que está a raiz dessa dificuldade de organizar essas emoções. E fala aqui exatamente a necessidade de amor, a carência afetiva, a carência de amor, ou a deturpação, ou o entendimento de amor, é que faz a pessoa ter essa dificuldade. Então, num processo de renascimento, que é isso que a lua minguante ela está começando, ela faz a cada ciclo, isso é tudo muito, muito dinâmico, a gente poder olhar para a lua como uma guia para o nosso processo de autoconhecimento e de crescimento pessoal, porque a cada 28 dias ela está ali, fazendo, queira ou não a pessoa, consciente ou não, ela está fazendo, mexendo nas nossas águas para que a gente vivencie uma dinâmica muito cíclica a cada 28 dias para a gente poder se renovar, renascer, né? Então, esse processo de renascimento que a lua minguante em Virgem está chamando a gente, ele aponta exatamente que a gente precisa se conectar com esse amor. A gente precisa se nutrir de amor para poder vencer essa dificuldade de organizar as nossas emoções. A gente olhar para isso, por exemplo, assim, a pessoa tem um propósito de um crescimento profissional, mas e a condição profissional emocionalmente não está nutrindo, não está satisfazendo, não está sendo fluido para a vida da pessoa. Então ela tem a oportunidade de mudar, ela tem, como já foi até apontado na mesa da semana passada, para trazer essa criatividade, de olhar para as possibilidades com criatividade, mas ao mesmo tempo existe um apego, algo relacionado a um apego com a realidade, a configuração profissional que ela tem, que ainda dificulta ela se lançar nesse novo, nesse criativo, se questionar muito com relação a como vai ser, sem ser dessa forma como que eu já estou vivendo. É o medo do desconhecido, é o medo de se permitir a essa vulnerabilidade, é o medo de, será que eu vou ser amado se eu for de outra forma? Então a pessoa aprendeu que vivenciar determinado aspecto material, profissional, ela já detém ali um olhar de amor. Mesmo que esse amor não seja o suficiente para ela se sentir feliz e satisfeita, em harmonia, mas é o aspecto como ela está conseguindo co-criar na vida. E aí vem esse chamado, você pode mais. A partir do momento em que você coloca ordem na vida, que você consegue desapegar, que você consegue encerrar ciclos que estão machucando, concessões que estão sendo injustas, que não estão em equilíbrio com a vida, e a pessoa se questiona se realmente ela vai ser capaz de ser amada de outra forma.
Tudo isso é um trabalho emocional, é um trabalho mental para que você tenha prosperidade material. Porque as nossas escolhas profissionais de gerar riqueza, de olhar para esse lado próspero da vida material, ela tem a raiz, ela é nutrida exatamente no nosso emocional e no nosso mental. Então a gente precisa, esse é um processo de autocuidado que essa lua minguante está proporcionando para a gente. É a gente cuidar não só da condição física, de se amar fisicamente, mas também se amar nas nossas águas, amar a nossa mentalidade. Você ama a forma como você pensa a respeito da vida? Você considera que a tua mentalidade está trazendo prosperidade para você? Material, está trazendo riqueza, está trazendo crescimento profissional? Isso são exames que precisam e são sábias escolhas a serem feitas nessa lua minguante em Virgem. Trazer ordem para trazer progresso para a nossa vida. Porque aqui é um pedido que as matriarcas fazem como um conselho de você reaprender a lutar. De você reaprender a trazer uma mentalidade forte para você crescer na vida. É reaprender a se colocar em equilíbrio com esse movimento da vida, aprendendo a respeito do perdão, do recomeço, da renovação, compreendendo que a avareza é completamente diferente de você se sentir segura, de você sentir prosperidade, porque a avareza, ela vibra exatamente na escassez. E a segurança, segundo a terapia matriarcal, vem quando você entende que a vida é cíclica, que a vida é como uma roda da fortuna que tem seu alto e tem seu baixo, que quando a gente está embaixo, a gente tem que buscar olhar para o alto para a gente poder conseguir ter uma nova ascensão. E quando a gente chega nessa ascensão, é uma oitava acima, então a gente também tem que olhar novamente para cima, para buscar esse crescimento nessa oitava, mas observar também onde a gente estava, o crescimento que a gente já teve materialmente. Então, é entender que essa prosperidade, essa segurança que a gente busca material, ela é cíclica, ela é dinâmica, ela não é linear, ela não é uma forma que vibra dessa avareza, que a maioria das pessoas estão vibrando, porque vibra na escassez, numa mentalidade pobre, numa mentalidade no sentido de pensar pouco, numa mentalidade que diminui a sua própria capacidade de expandir, de ter nessa existência a capacidade de receber uma dádiva desse campo material também. E o direcionamento para a gente fechar essa mesa fala de um novo movimento. Traga um novo movimento, inicie um novo movimento, um recomeço desse fogo de fazer um novo impulso material, buscando esse novo impulso dessa mentalidade, uma mentalidade que traga, inclusive, uma abertura, uma expansão da gente receber algo novo. É se colocar, se permitir receber algo novo. Quem faz esse movimento, quem aceita e acolhe esse conselho de um novo movimento, uma nova mentalidade, vai se encontrar com um lugar de poder material, com um poder de riqueza material, de trazer mais prosperidade, se lançando, trabalhando esse lugar de ser uma aprendiz de uma mentalidade próspera e rica para poder trabalhar esse crescimento material na sua vida. Meu bem, eu espero que essa lua minguante em Virgem faça um movimento de organizar toda essa mentalidade, traga essa força de você buscar esse lugar de ser um aprendiz, de você reaprender a lutar pelos seus sonhos, a ter uma mente forte, uma mente próspera, uma mente que faça acontecer as relações de uma forma próspera, que você trate essa esfera material com amor, que você encerre o ciclo de qualquer frieza, encerre o ciclo de qualquer tristeza, de qualquer mágoa que você ainda tem com relação a esse aspecto de você ser um realizador do teu aspecto material, da tua prosperidade profissional, da tua riqueza, de você ser abundante, de você ser uma pessoa que realiza aquilo que você está querendo e obtém o recurso que você recebe a sua colheita material também. Então,
Aproveita essa lua para fazer esse autoexame, fazer esse mergulho no teu mundo interno, para que você possa encontrar aquilo que precisa ser trabalhado, ser deixado ir, para seu caminho abrir, para o fluir da vida pulsar nessa sua esfera material e você receba esse poder de ser um gerador, de você deter essa riqueza financeira, essa riqueza material na sua vida também. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, assim eu espero poder te encontrar sempre por aqui, dentro desse nosso ciclo terapêutico, comungando desse saber matriarcal, se juntando a esses elementos da natureza para a gente poder ter essa sabedoria da gente crescer e prosperar, ouvindo esses saberes matriarcais e observando e estudando esse movimento dessa nossa lua. Lembre também que aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link de todas as outras esferas que a gente vem trabalhando aqui nessa consulta coletiva e eu espero que você acesse esses links para você ter uma visão mais ampla, mais detalhada de como se portar em cada esfera ao longo dessa sua semana, para que você faça bom uso desse seu momento, desse tempo, desse seu presente que é o hoje para se realizar na vida.